pessoal, segunda aulinha aqui de OPTE para vocês. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre o Código de Ética de Enfermagem. Então, a gente aqui, para começar e você conseguir entender tudo que a gente está falando, entra lá na Resolução 311 do COFEN que você vai conseguir entender tudo beleza. Então, a ética e relações sociais e estrutura do agir ético profissional. Primeiramente, a ética e relações sociais e a estrutura, a gente precisa entender a enfermagem. Então, a enfermagem compreende um componente de conhecimentos científicos e técnicos construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas, que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto de circunstâncias da vida. Então, isso é a enfermagem. Então, o que é ética profissional? Modernamente, a maioria das profissões tem seu próprio código de ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Então, os princípios éticos passam a ter força de lei. Nota-se mesmo que nos casos em que esses códigos de éticas não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência. Por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional, vão ali ter então um cumprimento de lei. O não cumprimento da ética profissional pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, como censura pública e suspensão temporária e definitiva do direito de exercer a profissão. Quando que inicia a reflexão ali da ética? Essa reflexão, então, sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão deve iniciar bem antes da prática da profissão. Deve ser pensada lá na escolha profissional ainda durante a adolescência, muitas vezes. Já deve ser permeada por essa reflexão. A escolha por uma profissão é optativa, mas ao escolhê-la, o conjunto de deveres do profissional deve ser obrigatório. Geralmente, quando você é jovem, você escolhe sua carreira sem conhecer o conjunto de deveres. Então, torne-se parte da categoria que você escolheu. Então, toda fase de formação profissional, o aprendizado das competências e habilidades, refere-se à prática específica numa determinada área. Deve incluir a reflexão desde antes do início dos estágios práticos. Ao completar a formação em ensino superior, a pessoa faz um juramento, que significa sua adesão e comprometimento com a categoria profissional onde ela está se ingressando. Isso caracteriza o aspecto moral da chamada ética profissional. Essa adesão voluntária é um conjunto de regras estabelecidas como sendo os mais adequados para o seu exercício. Então, como que é essa reflexão? É fundamental ter sempre em mente o que há uma série de atitudes que não estão descritas nos códigos de todas as profissões, mas são comuns em todas as atividades que uma pessoa pode exercer. Atitudes de generosidade, cooperação, trabalho em equipe, mesmo quando a atividade é exercida solitariamente em uma sala, fazem parte de um conjunto maior de atividades que depende de um bom desempenho dessa. Uma postura proativa, ou seja, não ficar restrito às tarefas que foram dadas a você, mas contribuir para o engrandecimento do trabalho, mesmo que ele seja temporário. Então, vamos a alguns termos utilizados aí na ética. Eutanásia é a prática que se abrevia a vida de um enfermo incurável de maneira controlada e assistida por um especialista. Distanásia é a prática pela qual se continua, por meio de recursos artificiais, a vida de um enfermo. A distanásia representa atualmente uma questão de bioética e biodireito. Algumas pessoas prolongam artificialmente a vida de uma pessoa biologicamente morta. Ortotanásia é o termo utilizado pelos médicos para definir a morte natural, sem interferência da ciência, permitindo ao paciente uma morte digna, sem sofrimento, deixando a evolução e o percurso da doença. Portanto, evita-se métodos extraordinários de suporte em pacientes irrecuperáveis, que já foram submetidos a suporte avançado de vida. A persistência terapêutica em pacientes irrecuperáveis está associada à distanásia, considerada a morte com sofrimento. Negligência, agora a gente entra em alguns termos bem mais importantes. Do latim negligentia é o termo que designa falta de cuidado de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. É frequentemente utilizado como sinônimo dos termos descuido, incúria, desleixo, desmazelo ou preguiça.
Imperícia é a capacidade e a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica, não levando a gente em consideração o que sabe ou deveria saber. A imperícia se revela pela ignorância, inexperiência ou inabilidade sobre a arte da profissão que pratica. É de uma forma culposa, diferentemente da dolosa, que exige uma intenção, que gera responsabilidade civil ou criminal pelos danos causados. Imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidado. Consiste na violação das regras de conduta ensinadas pela experiência. É o atuar sem precaução, precipitado, imponderado. Há sempre um comportamento positivo, há uma culpa infaciendo. Há uma característica fundamental da imprudência, é que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação. Enquanto a gente pratica conduta comissiva, vai ocorrendo simultaneamente a imprudência. Muito obrigada pela aula de hoje. Até a próxima.